O número de brasileiros inadimplentes teve alta de mais 3% em agosto na comparação com o mesmo mês do ano passado. É a 11ª alta consecutiva. O maior aumento de devedores foi visto na população mais velha, entre 65 e 84 anos. E para analisar os números, a apresentadora Roberta Russo conversou com o superintendente de finanças do SPC Brasil, Flávio Borges. Acompanhe. O que acontece com os mais idosos, né? Para muitas famílias, o idoso é a única pessoa detentora de uma renda comprovável. Imagina que é provavelmente um aposentado que recebe lá a sua aposentadoria, a sua pensão todo mês, numa família em que as pessoas ou estão desempregadas ou estão na economia informal e não conseguem comprovar renda. Então, quando essas pessoas precisam ter acesso a crédito, elas recorrem ao CPF do pai ou do avô ou da avó para obter esse crédito. E por isso essas pessoas acabam tendo um comprometimento maior do que outras faixas etárias. Eu falei aí da população mais velha, né? Só para a gente ter uma noção, considerando entre 65 e 84 anos. Esse foi aí a taxa de idade, né? O maior aumento no número de inadimplentes foi visto nessa faixa de idade dos mais velhos. Agora, a maior parte das pessoas que estão endividadas no Brasil tem entre 30 e 39 anos. O que explica isso, Flávio? É aquela fase da vida em que há mesmo o maior comprometimento da renda. Por quê? Porque a pessoa casa. É a fase da vida em que ela muitas vezes está tentando comprar um imóvel próprio ou precisa comprar um carro para se locomover. Ela é a fase da vida em que a pessoa tem filhos e por isso o orçamento familiar tende a ficar mais complicado. Quando vem uma crise como a que nós estamos passando já há alguns anos, sem um horizonte de recuperação no curtíssimo prazo, essa situação tende a se agravar. Então, entre 30 e 39 anos, de fato, aí são mais de 17 milhões de pessoas com o nome negativado no Serviço de Proteção ao Crédito e acaba complicando ainda mais a situação. O crédito continua sendo o maior vilão para as pessoas se endividarem, Flávio? Sim, as dívidas bancárias são mais de metade das causas das negativações. Há, ao longo dos anos, uma bancarização do crédito. Então, os bancos são, mesmo naquele crédito que é concedido nas varejistas, nas grandes lojas, os bancos são cada vez mais os responsáveis pela concessão desses créditos. E eles são também responsáveis pela emissão dos cartões de crédito, que são uma forma muito cômoda de utilização ali do dinheiro, mas que cobra taxas de juros muito elevadas e que contribuem muito para essa situação que a gente está vivendo hoje. A pesquisa tem algum perfil de idade que está tomando menos dívidas, Flávio? Sim, a gente verifica entre os mais jovens, principalmente, um recuo no endividamento. A gente está falando ali nas pessoas que têm entre 18 e 20 e poucos anos. Por quê? Porque há um retardamento do início ou do ingresso dessas pessoas no mercado de trabalho. Então, a pessoa que não tem renda, ou que, enfim, não tem renda ou está na informalidade, não consegue comprovar, ela acaba tendo dificuldade até para obter crédito. E quando ela não obtém crédito, ela não se torna inadimplente. Então, a gente, numa primeira verificação, a gente tende a achar bom esse número e achar que é um bom sinal a adimplência nessa faixa etária, mas não. É justamente pela falta de renda e pela dificuldade de acesso ao crédito. Uma questão aí de mais educação financeira, como pode parecer, batendo o olho uma primeira vez na pesquisa. Pelo que vocês observaram nesses números e principalmente pela comparação com o ano passado, o que dá para a gente esperar para os próximos meses? Não há grandes expectativas de melhora em relação aos próximos meses. Essa época do ano, como os nossos números mostraram, há um certo recuo da inadimplência. Tanto é que esse número, que está em 62,9 milhões, ele esteve em 63,4 milhões em junho, ou seja, ele já esteve maior. Mas é normal nessa época do ano. Existe uma sazonalidade das pessoas pagando suas dívidas e recuperando o seu crédito, até por não terem tantas despesas extras, agora em agosto, setembro, julho, agosto e setembro. A situação financeira ela tende a complicar mais no final do ano e ela atinge o pior ponto em janeiro, quando as famílias fazem as despesas extras de início de ano.
Então, a gente tem uma tendência agora de uma leve diminuição sazonal da inadimplência, mas se a situação econômica não melhorar, as expectativas, a situação de emprego, de renda, de confiança do consumidor e do empresariado, não há aí para os próximos 6 meses um horizonte de melhora significativo.